A paz do Senhor, meu irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse segundo trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a revista que tem por tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Essa é a revista que estamos estudando nesse trimestre. Hoje já vamos estudar a lição de número 10, lição que será estudada presencialmente nas igrejas, na Escola Bíblica, no dia 4 de junho de 2023. E aqui fica o convite para que os irmãos participem da Escola Bíblica presencialmente em suas igrejas. É muito importante. E tem um tema, quando os pais sepultam seus filhos. Nós hoje vamos estudar aqui a história da família de Jó, aquela situação difícil que Jó passou ali com a morte dos seus filhos. O textuário está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, os versículos 8 e 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. No final, a gente vai compreender bem isso daqui, a gente vai construir aqui, falar um pouco a respeito da história de Jó, pegar os exemplos de Jó, que nos traz bem aqui, se encaixa bem nessa verdade prática, e trazer para a nossa vida como cristão, ali trazendo ensinamentos no Novo Testamento, mostrando que nós, diante da morte, devemos nos comportar de forma diferente das pessoas ímpias, daquelas pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Então aqui o autor deixa bem claro que nós não devemos ser indiferentes, devemos saber expressar os nossos sentimentos diante do luto. Mas nós não podemos nos desesperar como os ímpios que não têm esperança. A leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 1, versículos 13 e do 16 ao 19. Então, o objetivo principal da lição de hoje é fazer com que nós saibamos enfrentar a morte de um ente querido, de um familiar nosso, quando ela nos surpreende na vida cotidiana. Então, essa lição ela pode estar chegando, por exemplo, para alguém que esteja passando por essa situação, ou para alguém que passou recentemente por essa situação, que nós iremos avaliar aqui na aula de hoje, e também para aquelas pessoas que um dia passarão por isso, por um luto em sua família, uma morte do ente familiar, para que saiba se portar da melhor forma como um cristão. Então, nós vamos analisar aqui na lição de hoje a história de Jó e da sua família, de modo mais específico, porque a história de Jó, a gente sabe, é um livro com 42 capítulos, então a gente vai estudar de forma mais específica o início ali do capítulo, que foi quando aconteceu aqueles ataques de Satanás a Jó, e nós vamos aprender com as atitudes de Jó, as reações de Jó a esses ataques de Satanás, como é que nós devemos nos portar diante de tão grande adversidade que sobrevém sobre nossas vidas. Nós veremos também que a morte ela não é um fenômeno natural na vida humana, na vida do ser humano, visto que o ser humano ele não foi criado para morrer. O ser humano foi criado para viver eternamente. Não é que o ser humano ele é eterno de modo que ele sempre existiu. Não, o ser humano ele foi criado. O ser humano ele teve um início. Ele não é como Deus. Deus não teve início. Mas o ser humano teve um início. Ele é uma criatura de Deus. Mas ele foi feito para viver eternamente, a partir daquele início dele, pela eternidade. Então ele não foi feito para morrer. Contudo, devido ao pecado já cometido ali lá no Jardim do Éden, a morte ela entrou como consequência na natureza humana, simbolizando aí o afastamento do ser humano do seu Criador, de Deus, que é a vida. Então, a gente aprende dessa forma que a morte
ela faz parte do ciclo da nossa vida terrena, da nossa vida física. Então, quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos diz que está destinado a todos os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ali aquela morte é a morte física, é a morte terrena, é a separação entre a parte física e a parte espiritual, a alma do ser humano. E ela é realmente algo difícil de se assimilar, mas que faz parte da vida do ser humano. E, além disso, é costume dos filhos eles se prepararem nesse ciclo da vida, né? O ser humano, ele nasce, ele cresce, ele vai ali se desenvolver, reproduzir, vai ter outros filhos, e ele se prepara nesse ciclo da vida para enterrar os seus pais. É comum, não vou dizer como eu disse, não é natural o ser humano morrer, mas é comum nesse ciclo da vida do ser humano que os pais eles morram primeiramente que os filhos. Então os filhos se preparam para sepultar os seus pais, o que já é um momento de grande dor, porque é aquela separação ali, aquele vínculo, aquela pessoa que morreu, você não vai mais ver ela, fisicamente falando, né? Ali na terra, durante a sua vida terrena, você não vai mais poder avistá-la, poder conversar com ela. Então ali é um momento de dor, porque é um momento de separação. Agora imagine, ao invés dos filhos sepultarem os pais, esse ciclo ele ser ao contrário, os pais terem que sepultar os seus filhos. E esse foi o caso de Jó, do patriarca, que é o tema também da nossa lição de hoje, quando os pais sepultam seus filhos. É uma dor imensa, meus irmãos, é uma dor que nós não podemos falar a respeito de forma apropriada, porque só se pode falar dessa dor aquelas pessoas que já passaram por essa situação. E no caso de Jó, ainda teve um agravo, porque não foi somente um filho de Jó que morreu. Veja, quando um filho morre, o pai já fica triste, mesmo tendo outros filhos. Eu mesmo já tive caso em minha família de parentes que tiveram consequências devido à morte de filhos. Então veja que é algo pesado aos outros filhos, mas um filho seu morrendo é algo difícil de digerir. Como eu disse, eu não passei por isso, só sabe explicar realmente quem já passou por essa situação. Então veja que Jó ele teve um agravo nisso daí. Não foi somente um filho de Jó que morreram. Todos os filhos de Jó morreram. Além das circunstâncias que aconteceram ao redor daquilo ali, da morte dos seus filhos. Então foi uma dor realmente imensurável que Jó passou. E por fim, nós veremos aí como que o cristão, em contraste com o ímpio, ele deve se portar diante da morte, né? Como é que ele encara a morte, como é que ele vê a morte em relação ao ímpio e como é que ele deve lidar com o luto, né? O cristão, ele tem que saber se portar diante dessas situações. Então aqui na lição de hoje nós vamos ver no tópico a família de Jó, né? Aqui é aprender um pouco a respeito de Jó, a respeito de seus filhos, a respeito também da sua esposa. E no segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Nós vamos falar a respeito aqui da morte, né? O que é a morte? Qual é o significado da morte? Iremos falar no tópico 2 aqui. E no terceiro tópico nós iremos falar a respeito de como o cristão ele deve lidar, né? Lidar com a morte, né? Lidar com o luto, né? O cristão e o luto. Então a gente vê que no livro de Jó, né, nós vemos a família do patriarca ela sendo composta por Jó, pela sua esposa, que no livro de Jó não é mencionado o seu nome, tem outras literaturas aí extra-bíblicas, né, fora da Bíblia, que falam a respeito do nome da esposa de Jó, mas não é nada bíblico, não é nada que seja comprovado pelas Escrituras, de modo que o que a Escritura fala são apenas 2 versículos ali a respeito da mulher de Jó, e não é citado o nome dessa pessoa. E Jó ele tinha 10 filhos, né, 7 homens e 3 mulheres. Essa era a família do patriarca Jó. Então, com relação a Jó, a gente tem aqui algumas afirmações. Aí os irmãos abrem a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, e a gente vai
conseguir obter aqui algumas informações a respeito do patriarca. Por exemplo, qual a terra que Jó vivia, né? Que diz, capítulo 1 de Jó, versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, ele morava na terra de Uz, que era ali na região do Oriente, né? Do Oriente Médio, e não se sabe ao certo onde ficava a terra de Uz, mas ficava ali naquela região do Oriente Médio, onde hoje ali é a Arábia Saudita, né? Naquela região ficava, segundo os historiadores, né? Possivelmente era onde ficava a terra de Uz, né? E há também aí algumas suposições com relação ao tempo em que o patriarca viveu, já que não é citado no livro de Jó o tempo em que ele viveu. E aí, uma das suposições é que ele viveu na mesma época dos patriarcas fundadores aí de Israel, né, de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Então viveu aí cerca de 2100 a 1800 anos antes de Cristo, né? Viveu nessa faixa de tempo. Isso é uma suposição. A outra suposição é que ele viveu ainda antes mesmo da época de Abraão, né? Ainda antes de Abraão, ali por volta dos séculos 25 a 28 antes de Cristo, né? Então, o que se sabe de certo, né, é que Jó ele viveu numa época em que a longevidade humana, ou seja, o tempo de vida humana, ele ainda era muito alto. Né? A longevidade, ela era ainda, ela prevalecia. Né? O pecado, ele não tinha ainda gerado consequências tão graves no ser humano, de modo a reduzir a sua idade. Né? Então a gente vê em Jó, no capítulo 42 e no versículo 16, que Jó, né, e depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então, depois de tudo que aconteceu na história, veja, Jó já era ali, já tinha 10 filhos, então era um homem já de idade. Mas, ainda depois de tudo isso que aconteceu, Jó viveu mais 140 anos. Então, você imagina só quantos anos que Jó ele viveu. Então, a longevidade humana ela ainda era algo que prevalecia nessa época, né? Então, não se sabe de certo ao tempo que ele viveu, mas ele viveu ali por esse período, visto que a longevidade humana, ela prevalecia. E aqui a gente vê algumas características de Jó, no capítulo 1 e no versículo 1, nós vemos que a Bíblia nos fala que este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É interessante essa parte aqui de desviava-se do mal, porque nós vemos um exemplo de José, né? José ele desviava do mal. A mulher de Potifar foi ali, dar em cima dele, ele correu, se desviou do mal, virou seus olhos e saiu. Já o caso, por exemplo, de Davi, veja, 2 homens de Deus, eu estou falando aqui. Davi, ele não se desviou do mal. Ele acabou ali cobiçando. Não é que Jó era perfeito, isso é bom aqui a gente deixar claro. Não que Jó fosse perfeito, mas Jó era um homem íntegro, era um homem reto diante de Deus, né? O que nos deixa feliz porque sabemos que nós podemos também, à semelhança de Jó, buscarmos sermos íntegros, retos, sinceros diante de Deus e se desviando do mal. Então Deus, ele deu testemunho ali de Jó, né, como nós vemos aqui no capítulo 1 e no versículo 8, e também no capítulo 2 e versículo 3, né, após o segundo ataque de Satanás a Jó. Deus ele deu testemunho de forma que ele repete, né, o que está no versículo 1, ele diz a Satanás: observaste tu, a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Mesma coisa ele responde, ele fala também no capítulo 2 e no versículo 3, semelhante ao capítulo 1, versículo 8. Então nós vemos aqui que Jó, ele era realmente um homem que tinha todas essas características, de modo que o próprio Deus testificou, testemunhou isso em relação a Jó. Jó também é citado no Antigo e no Novo Testamento, né, como um exemplo de justiça. No caso lá de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, Jó, ele é, juntamente ali com Noé e Daniel, colocado como um exemplo de justiça diante dos homens. E também como exemplo de perseverança, de paciência, como é falado também por Tiago,
lá em Tiago, no capítulo 5, e versículo 11. Muitas pessoas têm até o costume popular de falar a paciência de Jó. Né? É uma característica realmente que faz parte e que faz parte do testemunho de Jó ali dentro da palavra de Deus. Então, Jó ele possuía uma família muito grande, né? Como eu falei, tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, como está aqui no versículo 2, né? do capítulo 1 do livro de Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Né? Então, Jó tinha 10 filhos. E ele se importava com os seus filhos. Jó, ele não negligenciava a atitude dos seus filhos, como a gente vê aqui no versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó, dizendo: sucedeu, pois, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, né, sem cessar. Então Jó, ele sabia das atitudes erradas de seus filhos e ele não deixava para lá, como foi o caso, por exemplo, de Eli, como foi visto na lição 8, e também o caso, como nós vimos na lição passada, na lição 9, de Davi, que também negligenciava ali a atitude dos seus filhos. Jó não. Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios ali pelos seus filhos, orava pelos seus filhos para que eles pudessem ser perdoados. Realmente, ele tomava uma atitude de um pai. Os seus filhos escolheram seguir o caminho errado. Jó não dava esse exemplo para eles. O exemplo de Jó era de um homem íntegro, de um homem reto, de um homem justo diante de Deus. Mas, infelizmente, os seus filhos escolheram outro caminho. Apesar disso, Jó não negligenciava, não deixava, não, deixa esse menino para lá, eu estou vivendo minha vida. Não. Jó amava os seus filhos e fazia o seu papel de pai, ali, orando a Deus, né, pelos seus filhos, para que eles fossem santificados, né, para que eles pudessem ali deixar de pecar diante do Senhor. E aqui nós vemos que Jó também possuía, além de muitos filhos, possuía muitos bens materiais. E também muitos servos para cuidar desses bens materiais, como está aqui no versículo 3 do capítulo 1. E era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Né? Era realmente um homem muito rico, Jó, um homem abençoado por Deus financeiramente. Né? Então era um homem justo diante de Deus e abençoado financeiramente pelo Senhor. E com relação aos filhos de Jó, nós vemos aqui, como já falamos, algumas atitudes erradas deles. Eram pessoas que viviam ali comendo, bebendo, se divertindo em festas de forma desregrada, pecando contra Deus nisso que faziam. Como a gente vê no versículo 4 do capítulo 1 do livro de Jó, diz: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles, né? E ali eles, né, acabavam, como Jó fala aqui, né, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, né? Então, eles acabavam vivendo de forma desregrada. E hoje em dia, quantas pessoas não passam por essa situação? Quantos pais cristãos não passam por essa situação com os seus filhos, que saem por aí para beber e fazer coisa errada? Eles não dão um exemplo ruim. Às vezes, realmente acontece por falta de uma educação, por negligência que os pais tiveram com a educação dos filhos. Mas muitas das vezes também ocorre como aconteceu no caso de Jó. Os pais educaram os seus filhos. Os pais ensinaram o caminho correto, mas os filhos escolheram fazer aquilo que é errado. Mesmo os pais não dando o exemplo errado, eles escolheram fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas veja, eles estão orando pelos seus filhos, pedindo a Deus para perdoar os seus filhos, para trazer os seus filhos para perto de si. E nós, como cristãos, vendo essa situação, devemos juntamente com eles orar e pedir a Deus para que os filhos dessas pessoas, eles também aceitem ao Senhor Jesus Cristo. Que é triste, é muito triste. Imagina a tristeza que Jó tinha de ver os seus filhos fazendo aquilo ali, sendo ele um homem temente a Deus. Da mesma forma, muitos irmãos hoje têm essa tristeza com os seus filhos que não servem a Deus
estão distantes da casa de Deus. Então devemos orar juntamente com esses irmãos para que as pessoas elas venham e entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus. Então aqui a gente vê, numa outra parte aqui, já no segundo tópico da lição, os ataques de Satanás a Jó e as suas reações a esses ataques. A gente vê aqui que o livro de Jó é um livro doutrinário. O livro de Jó ele traz muitos ensinamentos. Ele traz, por exemplo, ensinamentos a respeito da doutrina de Deus, a teontologia. Nós vemos ensinamentos a respeito da doutrina do homem, a doutrina de Satanás, a doutrina do pecado, ensinamentos a respeito de cada um desses daí. Vemos aqui ensinamentos a respeito da doutrina da justiça, da fé, da criação, entre outras doutrinas que também estão presentes. Então é um livro que traz realmente muitos ensinamentos. É o livro de Jó. Nós vemos aqui com relação a Satanás, aprendemos muitas coisas. A primeira dela nós vemos que Satanás ele se apresenta diante de Deus, como está aqui em Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7, e também no capítulo 2, nos versículos 1 e 2. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o homem disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear e passear, de rodear a terra e passear por ela. A mesma coisa vai acontecer aqui também no capítulo 2, versículos 1 e 2, né? Esses versículos aqui semelhantes. Deus pergunta e ele diz a mesma coisa. Então Satanás ele fica ali rodeando, passeando pela terra. Aqui nós vemos que da mesma forma, nesse caso aqui, especificamente, os filhos de Deus são os seres espirituais, são os anjos que estão ali diante do Senhor. Não quer dizer que todas as vezes dentro da Bíblia que tiver filhos de Deus, se refere a anjos, a seres espirituais, né? Mas nesse caso aqui, especificamente, se refere aos seres espirituais. E Satanás, da mesma forma, Deus permite que ele se apresente também diante dele. Então, Satanás, ele mostra aqui uma sua característica, ele vive rodeando a terra, passeando pela terra, algo que nós vemos também que é ensinado no Novo Testamento. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, Pedro diz assim: Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele faz isso só com um ou com outro? Olha o que Pedro diz: Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Em todo o mundo, Satanás ele está lá buscando a quem possa tragar, e também tem os seus demônios a seu serviço. E estão também ali buscando as pessoas para fazê-las pecar. Por isso nós devemos vigiar. Nós devemos estar sóbrios, ter entendimento para que não venhamos pecar contra o Senhor. Ele o tempo todo vai buscar nos tentar para que nós venhamos pecar contra Deus. Por isso devemos estar vigilantes a todo instante, porque qualquer deslize que a gente der, a gente vai cair e pecar contra Deus. Então aqui já há uma característica de Satanás. A segunda é que ele propõe, diante do testemunho que Deus deu a respeito de Jó, que nós já lemos aqui os versículos, diante do testemunho que Deus deu a respeito de Jó, Satanás ele propõe testar a fé de Jó, ou seja, tentar Jó, né, ali para testar a sua fé em Deus. E aqui a gente vê, numa primeira tentativa, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 12, e numa segunda tentativa, no segundo ataque, ele propõe novamente no capítulo 2, dos versículos 4 ao 6. No capítulo 1, dos versículos 9 ao 12, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor, diante do testemunho de Deus: Porventura teme a Jó a Deus debalde, ou seja, teme a Jó a Deus em vão, né? Debalde em vão. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão
e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Isso daqui para fazer o primeiro ataque. Deus permitiu que Satanás ele fizesse aquilo. Por alguma decisão, alguém está me perguntando, mas por que Deus permitiu? Deus permitiu. Foi uma decisão de Deus ter permitido aquilo ali. Não cabe a nós questionarmos ao Senhor o porquê que ele permite ou não alguma coisa. Deus é soberano em suas escolhas. Aí aqui no capítulo 2, dos versículos 4 ao 6, após o primeiro ataque, Jó não blasfemou contra Deus. Então veio Satanás novamente e disse, diante novamente do testemunho de Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Essa é a função do inimigo, né? Ficar tentando acusar os escolhidos de Deus. E aqui disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então aqui, Deus novamente permite que Satanás ele ataque novamente ali a vida de Jó, para testar a sua fé e mostrar que Jó ele era realmente um homem fiel a Deus. Então, com a permissão de Deus, Satanás ele atacou Jó ali em duas oportunidades. Na primeira oportunidade, no primeiro ataque de Satanás a Jó, a gente vê aqui em 4 estágios. Os 3 primeiros mensageiros, aqui nos versículos 14 ao 17 do capítulo 1 do livro de Jó, nós vemos primeiro ver um mensageiro a Jó. Veja, estava tudo tranquilo. Jó não estava esperando nada acontecer. Mas aí veio o mensageiro a Jó e disse: Os bois lavravam, as jumentas nasciam junto a eles, e eis que deram sobre nós os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a espada, ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a notícia nova. Estando este ainda falando, o segundo, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o terceiro, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova, essa notícia. Então você veja que aqui Jó ele perdeu todos os seus bens, todos os seus servos, de uma vez só, em 3 mensagens vindas ali em seguida. E a 4ª mensagem, que é o objeto do nosso estudo aqui hoje, foi a mensagem da morte dos seus filhos, a perda de seus filhos. Versículo 18 e 19 do capítulo 1 diz: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Então você veja que aqui Jó ele perdeu todos os seus bens, todos os seus servos, e perdeu ali todos os seus filhos. De uma só vez. De uma só vez, o homem de Deus perdeu tudo isso. E ainda teve um segundo ataque de Satanás. Não é o objeto do nosso estudo aqui hoje, mas mostrando as circunstâncias ao redor disso daqui. Porque foi após esse segundo ataque de Satanás que a gente analisa a ação da mulher de Jó. Veja, no segundo ataque de Satanás, versículo 7, capítulo 2, diz: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O corpo todo de Jó estava coberto de uma chaga maligna. Esses foram os ataques de Satanás a Jó, para poder mostrar que ele vacilaria em sua fé diante desses ataques. E quais foram as reações de Jó aos ataques de Satanás? Como foi que Jó procedeu? Será que Satanás ele foi bem sucedido em suas ações? Aquilo que ele tinha dito a Deus, de que Jó blasfemaria contra o Senhor, se isso acontecesse na vida dele, ocorreu realmente?
aqui a gente vê que após o primeiro ataque de Jó, no capítulo 1, versículos 20 e 22, como foi a reação de Jó? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Jó não blasfemou, Jó não murmurou, Jó não ali se desfez do Senhor. Ele adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui no primeiro ataque, Satanás falhou nas suas ações. O que ele disse que ocorreria, não aconteceu. De modo algum, Jó, ele blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário, adorou ao Senhor. E aqui no segundo ataque de Jó, no segundo ataque de Satanás a Jó, como foi que Jó procedeu? A gente vê aqui que mesmo sendo pego de surpresa, mesmo em meio à dor, Jó, aqui no versículo 8 do capítulo 2, diz: e tomando Jó um pedaço de telha para raspar ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Estava lá raspando suas feridas, sem blasfemar contra Deus, sem murmurar contra o Senhor. E foi aqui, após esse segundo ataque, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao luto, que a mulher de Jó, ela reagiu, que a mulher de Jó, ela falou, como está aqui no versículo 9 do capítulo 2, e a resposta de Jó em seguida no versículo 10. Diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, as investidas do inimigo contra a vida de Jó, para mostrar que ele amaldiçoaria Deus, que ele blasfemaria contra Deus, se isso lhe sucedesse, foram falhas. Não foi assim que Jó procedeu. De forma alguma Jó pecou contra Deus. Jó adorou ao Senhor. Reconheceu que ele não era nada diante de Deus. E aqui nós vemos que ambos, tanto a mulher de Jó como Jó, estavam passando por um luto muito difícil, por um momento complicado, por circunstâncias complicadas. Além do luto, todas aquelas circunstâncias que estavam ali acontecendo ao seu redor. Veja, eles perderam todos os filhos. Eles perderam tudo o que tinha. Então tudo isso estava ali pesando sobre Jó e a sua esposa. E podemos dizer que a mulher de Jó, ela foi ali usada pelo inimigo. Foi usada por Satanás. Mas Jó permaneceu fiel a Deus. Permaneceu sincero diante de Deus. De modo que ela pergunta: ainda retens a tua sinceridade? Então veja que Jó ele permaneceu firme diante dos ataques de Satanás. Satanás ele mirou em Jó. Ele tentou acertar Jó para que Jó blasfemasse contra Deus. Mas ele acertou foi na esposa de Jó. Não acertou a Jó, mas acertou em sua esposa. E quando nós passamos por momentos difíceis, veja, a esposa de Jó ela não vigiou como Jó, né? Aplicando aquele versículo que nós trouxemos de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E nós passamos, muitas vezes, por um momento difícil. Nesses momentos difíceis, nessas circunstâncias difíceis, não estou querendo aqui falar que sei o que a mulher de Jó e Jó estavam passando, de modo algum. Porque, como eu falei, é um sentimento muito difícil de compreender. Isso que eles estavam passando. Mas quando estamos passando por situações difíceis, por momentos difíceis, nós devemos tomar cuidado, vigiar, para não dar lugar ao diabo. Como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, não deis lugar ao diabo. E Paulo fala isso para a igreja, porque ele sabe que pode vir circunstâncias sobre a nossa vida. Veja, não é que a mulher de Jó estava endemoniada, não é que a mulher de Jó ela fosse uma pedra no seu sapato durante a sua vida, não. Naquele momento, devido às circunstâncias, a mulher de Jó agiu daquela forma, ela deu lugar ao inimigo. E não há desculpa para dar lugar ao inimigo. Não há desculpa
para se fazer de servo do inimigo, emprestar sua boca ao inimigo. Não porque eu estou passando por uma situação difícil, você tem que entender de forma alguma. Sabemos que a situação é difícil de viver, mas não podemos, devemos vigiar, porque nós devemos seguir o exemplo de Jó e ser fiel até o fim. Como Jesus fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É até a morte. Ali eles não tinham morrido ainda, estavam passando por aquela situação difícil. Uma dor imensurável. Mas deveriam ter permanecido fiel. Jó permaneceu, a sua esposa não. A sua esposa ali deu lugar ao inimigo. E aí, a gente vai para o tópico 3. Como é que nós devemos, como cristãos, lidar com a morte e com o luto na família? A morte, como nós já falamos aqui, ela vem do grego, na verdade, né, thanatos, e significa separação. É a separação entre a parte física, o corpo físico, e a alma. É a cessação da vida física, é quando a vida física acaba. Né? Esses podem ser os significados da morte. O homem, ele foi criado por Deus para viver eternamente. O homem não foi criado para morrer. Ou seja, se o homem obedecesse à lei de Deus, ele viveria eternamente. Ele não morreria. Contudo, como nós sabemos, o homem desobedeceu, quebrou a lei de vida, desobedecendo ao Senhor, e dessa forma ficou separado de Deus. Porque os nossos pecados, como Isaías fala, é o que fazem separação entre nós e Deus. Dessa forma, o homem ficou distante de Deus, que é a fonte da vida. Então, o homem distante de Deus, que é a fonte da vida, ele vai de encontro à morte. Deus havia dito lá no Jardim do Éden, a Adão e Eva, que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, certamente morreriam. Deus já havia dito isso para eles. Satanás veio e iludiu ali, disse que eles não morreriam, mentindo, mas a morte entrou a partir da desobediência, a partir do pecado que foi ali cometido. A morte entrou na natureza humana. E como Paulo fala também em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E aí nós vemos a justiça retributiva de Deus. Existe a justiça remunerativa. A justiça remunerativa é aquela que Deus ele nos dá algo bom pelo que nós fazemos. Por exemplo, no tribunal de Cristo, nós iremos receber galardão pelas nossas boas obras. Mas a justiça retributiva está associada à ira divina. O homem recebe a ira divina pelo pecado que cometeu. Então aqui, como consequência do pecado cometido, a morte, ela entrou na natureza humana. É como a gente vê Paulo dizendo também lá em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, ele diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja, a morte é consequência do pecado, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Como ele diz no versículo 3, capítulo 3, versículo 23 da mesma epístola aos Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses versículos resumem o que eu acabei de dizer. O homem peca, se afasta de Deus, que é a fonte da vida. Como consequência, então, desse pecado, desse afastamento de Deus, que é a fonte da vida, vem a morte. E a morte, ela passou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram contra Deus. Então, veja que a partir disso daí a gente pode falar e observar na palavra de Deus a morte. A morte, ela, na verdade, ela pode ser dividida ou exposta ali em 3 fases. Há uma morte espiritual, que é enquanto nós ainda estamos vivos. Essa morte a gente pode ver, por exemplo, Paulo falando a respeito dela na Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, quando ele diz assim: e vos vivificou, ou seja, deu vida, estando vós mortos em quê? Em ofensas
e pecados. A partir do momento que o homem peca, ele morre espiritualmente. Ele está morto no pecado, nas ofensas. Então aqui é a morte espiritual. Uma morte enquanto ainda está vivo. Essa é a morte espiritual. Há também a morte física. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós já falamos aqui hoje, está destinado a todos os homens morrerem uma vez, vindo depois de juízo. Que morte é essa? É a morte física. Então existe a morte espiritual quando o ser humano está vivo fisicamente. Existe a morte física, que é a separação do corpo e da alma, do lado espiritual. E existe a segunda morte, que é a morte eterna, que é aquela que lá em Apocalipse é falado no capítulo 21 de Apocalipse, e no versículo de número 8, João ele diz assim, escreve o seguinte: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa morte é a morte eterna. E aqui é importante a gente destacar algumas coisas. A primeira é que a morte ela não é a extinção da personalidade. Ela é sim a separação do homem de Deus. É o meio de separar o homem de Deus, a morte. Mas ela não extingue a personalidade do ser humano. Muitos pensam que quando a pessoa morre, ela fica no estado inerte, sem saber o que aconteceu. Ou que quando houver ali a condenação eterna, aquela pessoa não vai saber o que está acontecendo. De forma alguma. A personalidade, os pensamentos da pessoa, a alma, ela permanece eternamente. Ela existe eternamente. A gente tem que usar essa expressão. Porque, em contraste com a morte, está a vida. E a vida, ela significa mais do que a existência. Porque, veja, os ímpios, eles existem no inferno. Aquelas pessoas que passarem pela segunda morte, pela morte eterna, eles continuarão existindo eternamente, mas não terão vida. A vida, ela significa viver em comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus. E essa vida, a verdadeira vida eterna, né, que é a promessa de Deus para nós, essa comunhão, a morte não pode separar. A morte não pode acabar. E isso o Senhor Jesus falou, e essa passagem é maravilhosa, no Evangelho de João, capítulo 11, nos versículos 25 ao 26, João, capítulo 11, versículos 25 ao 26, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus está dizendo aqui? Ainda que ele tenha morrido fisicamente, aquela segunda morte que eu falei, ainda que ele tenha morrido fisicamente, ele tem vida. Ele existe e tem vida. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, aquele que ainda não morreu fisicamente e crê em Cristo, nunca morrerá. E ele ainda fala, crês tu isto? E fica essa pergunta ecoando dentro de nós. Nós temos que acreditar nisso daqui. Nós temos que crer nisso daqui. Isso daqui, se a gente não crer, meu irmão, a gente morre. É como Jesus diz, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele vai experimentar, possivelmente, pode experimentar a morte física. Mas a vida nunca se apartará dele. A vida eterna está garantida para quem crê no Senhor Jesus. E ele diz, crês tu nisto? Então nós devemos acreditar piedosamente nessas palavras do Senhor Jesus. A morte física, ela serve também como um aprendizado. Veja que em velórios, muitas pessoas elas ficam meditando. E essa morte ela serve como aprendizado para revelar a fragilidade do ser humano, como consequência do pecado. Assim como também para nós valorizarmos a vida.
Então veja que Davi escrevendo no Salmo 39, nos versículos 4 e 5, ele diz assim, 39, Salmo de Davi. Ele diz o seguinte: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é passageiro. Então veja que Davi aqui ele faz essa afirmação mostrando o quão passageiro é a vida física do ser humano. E nós devemos entender isso. Sabemos que o que importa realmente para nós é a eternidade. Essa vida aqui ela é passageira, é como um sopro. Como um sopro. Nós devemos zelar pela vida eterna. Aguardar a vinda do Senhor Jesus. Porque o que importa para nós é a nossa eternidade. É onde iremos passar a nossa eternidade. Se é perto de Deus, se é perto da fonte de vida, ou se é distante de Deus. Existindo, mas sem vida. Com a morte eterna. Então, fica aqui a pergunta: como é que o cristão deve encarar a morte? Ele deve encarar a morte igual um ímpio? Materialista, que acredita somente nas coisas físicas, não acredita no mundo espiritual, no existencialista. O cristão deve ter esse tipo de pensamento de forma alguma. Nós sabemos que para a humanidade caída, que estava indo rumo à morte, só havia uma solução, que era o ato de redenção feito pelo Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E através desse ato de redenção do Senhor Jesus, lá na cruz, a justiça, ela pôde ser restaurada à alma do ser humano. Veja, quando pecamos contra Deus, nos tornamos injustos, impuros. Mas a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, e nós aceitamos o seu sacrifício, recebemos ele como Senhor de nossas vidas, nós somos justificados. E a nossa alma, ela é justificada, como Paulo diz em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o ato redentor do Senhor Jesus, ele promove justificação em nossas vidas. E essa alma justificada pelo Senhor Jesus, no dia da ressurreição, ela irá se reunir a um corpo glorificado, a um corpo glorioso. E é por isso que Paulo, falando aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 13 ao 18, ele diz no versículo 13 o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. As pessoas do mundo, os ímpios, eles não têm esperança com a vida após a morte. As pessoas materialistas, eles acreditam que pronto, acabou aqui, acabou. Não tem um futuro, não tem nada além. Nós não. Nós temos a esperança. A esperança de que um dia o nosso corpo, como Paulo fala aqui em seguida, ele será glorificado. Aqueles que já morreram em Cristo terão seu corpo glorificado e essa alma justificada irá se unir a esse corpo glorificado. Enquanto que aqueles que não morreram ainda serão transformados e a sua alma justificada estará com o seu corpo glorificado. Isso é o estado perfeito e eterno que Deus tem preparado para nós. Essa é a nossa esperança, que o ímpio não tem. Então, como é que a gente, como cristão, encara a morte? Nós encaramos a morte como uma passagem para a vida eterna. É apenas uma passagem. O ímpio ele encara como algo, como um estágio final. Ali acabou. Nós, como cristãos, encaramos a morte como uma porta para a vida eterna, como uma porta para estarmos mais perto de Deus. E como é que o cristão ele deve lidar com o luto? Perdeu algum familiar? Como é que eu devo lidar com isso? E aqui a gente aprendeu com o Jó hoje que a demonstração de sentimentos, demonstrar o que nós sentimos durante o período do luto, não significa
fraqueza de fé. Veja, Jó ele chorou. Jó ele realmente lamentou bastante a morte dos seus filhos. Não significa que Jó perdeu a sua fé, que a sua fé foi enfraquecida de forma alguma. Nós devemos expressar os nossos sentimentos através do choro, do silêncio, do pranto, daquele momento de meditação sobre o que aconteceu. Nós devemos sim expressar os nossos sentimentos. É saudável fazermos isso. Se não fizermos, há algo de errado aí. Então, apesar de expressarmos os nossos sentimentos, de chorar, de lamentar, nós não devemos, em meio à dor do luto, nós não devemos blasfemar contra Deus. Devemos seguir o exemplo de Jó. Manter a nossa fé, manter a nossa esperança e sermos fiéis a Deus. Essa é a nossa posição como cristãos diante do luto, diante da tristeza. Então aqui a conclusão, o autor ele diz o seguinte: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa, como a gente já falou. É muito pior do que um filho que enterra o pai enterrar o filho. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Então, quando passarmos por esse momento, se algum irmão estiver passando por esse momento, confie em Deus. Espere em Cristo. Um dia, essa pessoa que morreu, se morreu em Cristo, nós estaremos juntamente com ela para todo sempre. Na próxima lição 11, estaremos estudando os prejuízos da mentira na família. Aqui um assunto também muito importante. Falaremos a respeito da mentira, da hipocrisia, da falsidade. Há uma batalha que é antiga entre a verdade e a mentira. É uma das batalhas mais antigas que existem. Nós devemos estar do lado da verdade. Se estivermos do lado da mentira, as consequências elas serão drásticas. Então, se você ficou até aqui conosco, eu acredito que você tem gostado da nossa aula. Então, eu peço que curta esse vídeo. Se também desejar, se inscreva no nosso canal. Compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos da igreja, para que também possam se edificar com essa palavra da parte de Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como sempre digo, não se esqueçam, neste domingo, participem da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.